Cara, não adianta, eu não consigo gostar de petista. Ah, Tati, mas tem que amar o próximo. Meu amor começa pelo fato que se a pessoa é petista, nem ela se ama. Aí tu quer que eu ame. Me explica como é que convive com petista, porque não serve nem pra ser família. Só sabe te pedir as coisas, falar mal de você e te invejar. Quer ter o que você tem, mas não quer fazer o que você faz. Não serve pra ser funcionário, porque é mentiroso, preguiçoso, não gosta de trabalhar e você tem que ficar de olho, porque tu não confia. Também não serve pra ser amigo. Porque a pessoa que acredita que Lula é inocente depois de ser condenado em 3 instâncias, que o STF tá lutando pela democracia do Brasil, me explica que tipo de conversa construtiva tu tem com uma pessoa dessa. Ah, Tati, mas Papai do Céu mandou amar o próximo. Meu amor, se o problema é amar o próximo, eu amo. Eles bem longe de mim. Durante 18 anos, nossa bandeira foi manchada pela podridão do PT. E agora, graças a Jair Messias Bolsonaro, meu presidente, temos orgulho novamente de vestir essa camisa. Verdade. E dia 7 de setembro vamos estar na rua pelo senhor, seu presidente. Aqui é o Brasil. Aqui é 22. Fala aí, gente bonita, como é que vocês estão conectados aqui no canal Meta Mapa, beleza? Espero que esteja tudo bem aí com vocês do outro lado da tela. E é o seguinte, pessoal, Lula soltou mais uma vez, né? Ele gosta de falar do negro, tá ligado? Mais uma vez ele disse que avistou uma negra de longe, quando ela sorriu tava sem dente. A mesma história, né? Mesma história que ele disse lá atrás, que um negro sem dente saiu na capa de uma revista, é um absurdo, não sei o quê, e esse negro ele não representa o Brasil e tal. Então, quando ele avistou essa negra sem dente de longe, que sorriu para ele disse para ele disse que ele ficou nervoso, tá vendo? Fiquei nervoso na hora, não sei o quê, porque nós temos dentistas aqui, não sei o quê, na cidade, temos dentistas, e ela não se preocupa em ajeitar esses dentes. Um absurdo, né? Um absurdo. Você tem que entender, Lula, que o nível que você deixou o Brasil, 18 anos de governo, você deixou o Brasil ainda na pobreza, né? Muitos na miséria. Então, muitos não têm condição. Chegar ali, botar uma prótese, alguma coisa desse tipo, não tem condição, né? Vamos ver aí a galera falando, que você vai ver realmente do que é que eu tô tentando dizer, beleza? Solta aí o vídeo, vamos embora, vai lá. Tava xereta na casa dela. Sabe, essa mulher aqui, quando ela começou a rir pra mim, eu fiquei muito nervoso, porque eu criei em 2004 um programa chamado Brasil Sorridente, que era para tratar dos dentes das pessoas pobres desse país, das pessoas que não podem ir a dentista, das pessoas que não têm dinheiro. Esse país tem milhares de agentes de saúde bucal, milhares, espalhados pelo país. Então, quando eu vejo uma senhora nova, 40 e poucos anos, sem dente, é uma falta de vergonha. É uma falta de vergonha. Ainda sobre essa fala inescrupulosa e racista do presidente Lula, eu vou ter que desenhar aqui nesse vídeo, né, porque tem um monte de retardados sem vergonha que veio aqui nos comentários dizer que não tem nada a ver. Ainda me chamam de capitão do mato, achando que vão me calar, achando que eu vou me abalar e vou abaixar a cabeça diante do que está acontecendo, e eu não vou. E pra mim essa é a pior raça do mundo, é o negro que faz racismo com o próprio negro. Existem 2 sujeitos no discurso do Lula, a senhora e o homem. A senhora ele se refere como bonitona e o homem ele se refere como negro. Ele tem a necessidade de enfatizar que o homem é negro. Não de uma forma boa, não de uma forma carinhosa, mas ele diz que o homem é negro com indignação. Gente, isso é tão absurdo, porque quando você se refere a alguma pessoa, você não fala que ela é negra. Você não fala que ela é... Ô fulano negro, vem cá. Ô fulana branca. Isso não existe. Isso é preconceito. Segunda coisa, ele tece diversos elogios à mulher branca. Ele coloca ela lá em cima. Em contrapartida, ele coloca o homem negro lá embaixo. E lembrando que as fotos são representativas, ou seja, para representar o Brasil, para representar países. Então a fala dele é tão absurda, porque em representatividade ele coloca os negros lá embaixo e os brancos lá em cima. E terceiro, que para mim isso foi a gota d'água e está no final do vídeo, ele coloca 2 defeitos no homem na visão dele. Ele diz que o homem é sem dente e ainda por cima é negro. Ah, então ser negro virou um defeito agora. Ser negro não pode. Gente, pelo amor de Deus, como que uma pessoa consegue ser tão cega pela ideologia a ponto de não enxergar o que está claro? O discurso do Lula foi o discurso mais racista que um presidente falou na história do Brasil e precisa ser veiculado. A sociedade precisa abrir os olhos. Os negros precisam abrir os olhos e o presidente Lula precisa ser impeachmentado por essa fala criminosa. Pessoal, antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero que você veja aí os deputados, né, que votaram contra que os ministros do STF sejam investigados. A CPMI lava toga, né?
Então, assim, teve muita gente que foi contra a investigação dos ministros. Ou seja, tem alguma coisa estranha aí, tem rabo preso, então, né? Tem alguma coisa errada aí. Eu vou mostrar a vocês aqui os mais famosos, tá ligado? Solta aí pra gente ver. Esse povo aqui são os que não quiseram assinar a CPMI da Vaza Toga. É bom você compartilhar esse vídeo para o pessoal ficar sabendo quem é. Vamos começar por ele, Guilherme Boulos, o homem do programa A Sua Casa é a Minha Vida. Pastor Henrique Vieira, que de pastor não tem nada, isso aqui é um militante brabo da esquerda. Olha aqui, Felipe Santos, mais conhecido como Érica Hilton, também não quis. Lindbergh Farias, o petista roxo que detesta o Bolsonaro. Até ela, Tabata Amaral, lembra aquela mulher que quis ser prefeita de São Paulo? Pois é, não quis assinar também. E tem um outro muito famoso, apresentador de televisão, e faz 1001 na TV em frente às câmeras, mas na hora de fazer justiça não faz. Aqui, Celso Russomano, que diz defender o consumidor, mas não quer defender o Brasil da injustiça. O ex-assessor do Alexandre de Moraes fez denúncias gravíssimas que devem ser investigadas. E aí, tem uma galera aqui, que é muita gente. Fora essa lista, tem mais de 30. Então vale a pena você compartilhar para o povo saber que essa turma aqui não quer nada com a justiça de verdade. Pessoal, em 2026, esqueça esses nomes aí. Não votem nesses caras, pelo amor de Deus, né? O mais decepcionante realmente é Celso Russomano, pô. Que a gente vê ele aí nos programas de TV, buscando justiça para o pessoal, tal, né? Aquela coisa toda, aquela movimentação. De repente a gente vê o cara aí, não quer que os ministros do STF sejam investigados, né? Nós vemos aí que o Tagliaferro jogou aí a merda no ventilador e a denúncia é muito grave, tá ligado? A denúncia é muito grave. Mesmo assim, ele não quer que eles sejam investigados. É muito estranho. Essa é a foto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que é horrível e que não representa o Brasil e que foi taxada a fala do presidente, de racista. Nela, a gente vê, como o presidente falou, uma bela mulher com faces rosadas, uma mulher do sul com cara de camponesa e um homem trabalhador negro sem dentes. Segundo a fala do presidente, ainda por cima negro. É uma fala explicitamente racista, não há como passar pano, não há como tergiversar, né? Alguém poderia dizer, mas o presidente disse e enfatizou no fato do negro não ser dentes. Poderia ser uma defesa do povo negro ascendente, que ascendeu exatamente da possibilidade da escravidão, que se miscigenou com brancos, cafusos, índios e transformou o país, e eu sempre digo isso, no povo mais miscigenado e menos racista da história. Não é? Mas, infelizmente, senhor presidente, a população negra retinta ainda sofre com os efeitos da escravidão. Com os efeitos de um racismo estrutural, sim, do século XIX, em que havia, escravidão, em que os negros foram colocados à própria sorte. Depois, houve a miscigenação. Mas a pobreza, que é o preconceito principal, é muito associada ainda à cor negra, sobretudo à cor negra retinta, como a foto desse homem. E a saúde bucal é um problema de grande parte da população mais pobre, mais miserável. A fala do presidente, ainda assim, é indecente, é racista, é preconceituosa. Pelo quê? Boa parte da população negra, com os sem dentes, ainda é pobre. Então, o preconceito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é, sobretudo, não só com a população negra, que ele chama ainda por cima negro, mas com a população mais pobre. É um preconceito, senhor presidente. Aí eu faço uma análise psicológica com o próprio passado do presidente Lula. Lula não é exatamente um homem belo, não é exatamente um homem forte, não é exatamente um homem que se pode chamar oriundo das altas classes. Lula, ele deveria ter orgulho disso, era um retirante que veio num pau de arara para São Paulo para ganhar a vida. Um homem que passava fome, um garoto subnutrido, um operário que perdeu um dedo. Alguém dizendo que um operário sendo fotografado sem um dedo que perdeu em uma fábrica seria não representante da população brasileira? Então, é contra esse homem, que são muitos homens negros, sem dentes, pobres, miseráveis, que trabalham como operários na lavoura, que Lula se insurge. Essa parte, que talvez esteticamente não agrade mais o senhor presidente da República, que hoje é o mais alto dirigente da casta política do país, é o presidente da República, faz parte de uma aristocracia de ricos, de poderosos, de uma alta sociedade, faz com que esse homem seja excluído pelo presidente Lula. Então a fala de Lula, ainda que ele queira fazer com que o negro seja altamente representado, é asquerosa, é vil, é racista e é preconceituosa, que vai de encontro, vai contra o próprio passado de operário, pobre, que Lula teve no passado, que Lula exerceu. A pobreza de Lula hoje é de espírito, que não percebe que infelizmente ainda há pessoas pobres, negras, sem dentes, pessoas miseráveis que trabalham no campo, que representam, sim, o Brasil. Nada vai acontecer contra a fala abominável de Lula. O Ministério Público não vai atuar. Os movimentos negros não vão atuar. Porque o Brasil, o país mais miscigenado do mundo, quer sejam pobres, ricos, classe média, negros e brancos, se fundiram no Brasil e transformaram a classe mais miscigenada.
Elas não querem ver que ainda existe uma população negra, pobre, desdentada, que vive nas favelas ou que vive nos campos do país e que, a despeito das condições de exclusão social, ainda trabalha pelo país. Lula, quando diz que um negro sem dentes, ainda por cima negro, não representa no Brasil, cospe no próprio passado. Ele, Lula, um homem que tem sangue negro, como 99% da população tem no Brasil, cospe no trabalhador com ou sem dentes, trabalhador miserável, que trabalha na lavoura, no trabalhador que, a despeito das condições de exclusão, ainda vai ganhar seu pão. A fala de Lula é asquerosamente vil, é asquerosamente racista, é asquerosamente não representativa da maior parte da população brasileira. A fala de Lula é contra o próprio passado pobre de trabalhador, operário, sem um dedo, que perdeu um dedo, assim como esse trabalhador perdeu os dentes. O que Lula perdeu é a humildade. O que Lula perdeu é o contato com o povo. O que Lula perdeu é o contato com a pobreza. Quando se uniu a mensaleiros, a petroleiros, quando deu dinheiro do pobre, sem dentes, negro, para o bolso de partidos políticos, de políticos corruptos. O que Lula fez foi entregar a sua alma a uma elite. Então Lula, assim como esse negro, pobre, sem dentes, representa o Brasil, você representa uma alta elite do Brasil. E você, pior ainda, você não representa mais a população pobre, que um dia esteve na sua própria carne, a pobreza, o sangue do operário, a falta do dedo de um homem que perdeu no trabalho, a sua condição talvez de trabalho. E você perdeu a sua dignidade, o seu caráter, a sua honra, cuspindo na população pobre, nesse homem negro, trabalhador, sem dentes, como você foi um dia, um pobre trabalhador. Não cuspa, não escarre no seu passado e não escarre na população pobre e negra do Brasil, senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, em menos de uma semana, Lula solta duas falas racistas. A primeira, do negro banguelo sem dentes, não sei o que, aquela história toda lá que deu o que falar em todo o Brasil. E o pior de tudo, muita gente defendendo ainda a fala dele, tá ligado? Isso é o pior de tudo, né? E agora, ontem, né, foi fazer uma inauguração aí de um projeto, não sei o que é o Povo com Gás, né? Gás para todo mundo aí de graça, só que de graça não tem nada, tá saindo do bolso deles mesmo, tá ligado? Então é o seguinte, ele disse que avistou uma negra banguela de longe, quando ela sorriu, ele ficou nervoso, não sei o que. Vamos ver aí o que é que os próprios negros aí estão falando sobre isso, vai lá. O Lula é um racista desgraçado. Ele está em um evento palestrando, falando lá com seus copinchas, e ele faz referência a uma tal revista. Eu vou pegar depois o fio da meada melhor sobre do que exatamente, de qual revista está falando. Mas eu consegui entender muito bem que ele fala que na tal revista tinha uma mulher com algumas hortaliças e legumes que a Vera colhido da sua, sei lá, da sua horta, comprado, não sei. Uma mulher com estilo europeu, uma mulher branca, com as bochechas rosadas e tudo mais. Uma mulher bonita, com um sorriso bonito, etc, etc. Aí tá tudo bem, não tem problema, eu não tenho problema com pessoas brancas, beleza? Cada um tem a sua etnia e temos que respeitar a etnia do nosso semelhante, tranquilo, fechado. Mas ele faz a seguinte ressalva, e ao lado, diz ele, tinha um homem negro. Ele fala negro, mas eu prefiro usar o termo preto. Sorrindo, só que não tinha os dentes. E ele vira para o ministro e pergunta: ministro, qual a graça dessa foto que você colocou um homem negro, né, sorrindo, né, ao lado daquela mulher? Um homem sem os dentes. O cara não tinha os dentes. Você colocou um homem sem os dentes para representar o Brasil. E ainda mais preto. Ou seja, ainda mais negro. Tipo, não bastava você ter escolhido um cara sem dente para colocar na foto. Mas você escolheu um cara, além de ser sem dente, era preto. Um cara preto. Ou seja, uma discriminação. Um ato de racismo. Agora imagine você, qualquer outra pessoa da direita, cometendo tal crime. Falando tal coisa. Imagina que se fosse, por exemplo, o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que fosse o Nicolas Ferreira, qualquer um de nós da direita. Isso é para você, preto, ver que o Lula vem com esse discurso mequetrefe de dizer que apoia pobre, que apoia preto. Não, senhor. O Lula não gosta de preto. O Lula é racista. Busca a fala do Lula e você vai ver. Para não ficar só nas minhas palavras. Procura aí. Lula fala racista. E você vai ver a fala do Lula concernente à classe, a etnia dos pretos do nosso país. Pessoal, obrigado pela sua audiência. Já se inscreve aqui no canal para não perder nada do que tá rolando aqui, beleza? Chama a vinheta comigo aí em 3, 2, 1. Vai lá.